Gênesis capítulo 19, versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma. Esses dois anjos, irmãos, eles estavam junto com o Senhor. E para você que não sabe, ou para você que não se lembra, Abraão estava na sua tenda e de repente ele olhou para a estrada e avistou 3 homens vindo em sua direção. Era o Senhor e 2 anjos. E Abraão atendeu aqueles homens, mas de repente ele começou a entender que aqueles homens não eram homens comuns, que era o próprio Senhor. E o Senhor veio trazer um recado para Abraão. Ele disse: eu iria esconder de Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E foi quando Abraão então lembrou que seu sobrinho Ló morava lá. E 2 anjos que estavam acompanhando o Senhor foram em direção a Sodoma e Gomorra. E o Senhor ficou ali. A Bíblia diz que Abraão ficou diante do Senhor e começou a orar e falar com o Senhor para não destruir aquelas cidades. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus falou o quê? O Senhor falou o quê para Abraão? Se tiver 50 justos, por amor aos 50, eu não vou destruir a cidade. Mas não tem 50, Abraão. E ele foi abaixando até chegar 10. Mas Senhor, se tiver 10. Aqui no texto que nós estamos lendo, aqueles anjos falam uma coisa interessante para Ló: tira suas filhas, seus filhos, seus genros, tira todo mundo daí. Então quando Abraão chegou nos 10, provavelmente a família de Ló nessas alturas já eram em 10, porque além das 2 filhas ele tinha filhos, tinha os genros. Olha só, irmão. E o Senhor falou: se tiver 10 lá, eu não vou destruir a cidade. E o Senhor virou as costas e foi embora. E deixou Abraão lá. E Abraão voltou para a sua tenda. E aqueles 2 anjos agora continuaram caminhando em direção a Sodoma e Gomorra. E nós vamos abordar exatamente esse assunto agora. Como nós estamos na campanha da porta, que a porta é o Senhor Jesus, então preste bem atenção, para que você possa compreender. Diz assim, olha: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Olha só, aqueles anjos, juntamente com o próprio Senhor, tinham participado de uma refeição com Abraão. E agora eles estavam indo para onde? Para Sodoma, na parte da tarde. E estava Ló, presta atenção agora, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Aonde estava o Ló, irmão? Ele estava sentado ali na porta, na entrada da cidade. Que tamanho será que era essa porta? Que nome tinha essa porta? Aqui não diz, mas olha lá. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. Aí você fica pensando: mas por que Ló fez isso? Ló nem sabia quem eram aqueles 2. Ló não tinha conhecimento daqueles 2. Ló não sabia que aqueles 2 eram anjos que estavam lá com o Senhor e tinham conversado com Abraão. Não tinha celular para comunicar, não tinha um meio de comunicação, não era tão perto assim também. Mas como que Ló, quando viu aqueles 2 vindo na sua direção, ele se prostrou.
Ele reconheceu, irmão, aqueles dois quando estavam chegando, porque ele estava acostumado com os moradores de Sodoma, de Gomorra. Aqueles dois eram bem diferentes. Você imagina, se nós, tendo a luz de Cristo em nós, as pessoas olham e veem um brilho em nós. Você imagine quando Ló olhou para aqueles dois anjos que estavam vindo, aqueles dois homens, e ele não sabia que era anjo. Mas quando ele olhou para aqueles dois, ele viu: esses dois é diferente, esses dois são anjos. Imediatamente ele se prostrou. Mas eu quero me deter um pouquinho aqui, irmão. Olha só, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Onde que você fica assentado, hein? Onde que nós assentamos durante o dia, durante a semana, à noite, à tarde? Onde que nós assentamos? Ló estava assentado aqui, à porta. A história, não a Bíblia, diz que ele se tornou um juiz ali. Ló se tornou um homem muito respeitado ali. Por que que ele se tornou um homem respeitado ali? Porque ele alcançou uma posição tão alta como juiz. Porque algum tempo atrás, ele tinha sido levado como escravo. Ele tinha sido levado como escravo. Ele, a família dele, os animais dele, as coisas dele, tudo que ele tinha. Porque houve uma destruição ali pelos inimigos de Sodoma. E levaram o Ló. E Abraão ficou sabendo que tinham levado Ló. Não só o Ló, mas muitas pessoas. Então, Abraão ficou sabendo, reuniu seus 318 ali, seus valentes, que eram praticamente todos servos dele, a maioria servos, armou a cada um deles, falou: eu vou lá. Mas como, irmão? Como que Abraão, com 318 homens, ia encarar 4, 5 reis, com seus exércitos? Ainda hoje, de manhã, eu estava lendo com a minha esposa, né? As palavras, dizendo: o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Irmão, preste atenção. Diante do mundo que nós vivemos hoje, se o Senhor não nos protegesse, se o Senhor não nos guardasse, o que seria de nós? Se nós soubéssemos a raiva que o diabo tem da gente. Se você pudesse imaginar, irmão, a força do diabo contra nós, você oraria mais, você jejuaria mais, você leria mais a Bíblia, você viria mais aos cultos. Porque Deus te tem blindado com o sangue do Senhor Jesus, irmão. E nós estamos sob proteção de Deus. É Ele que tem cuidado de nós. Por isso diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Imagine Abraão, ele não tinha esse versículo ainda, mas ele já praticava isso. Senhor, eu vou lá, o meu sobrinho está lá, é o que eu tenho aqui, 318 homens, vou arriscar a vida de todos eles, mas vou lá, porque eu sei que o Senhor é comigo. Aleluia. Você precisa ter essa convicção, irmão. Aonde você estiver, o Senhor é comigo. E lá foi Abraão e trouxe Ló de volta. Deus lutou por ele, com certeza. Então, quando Abraão trouxe Ló de volta, Ló voltou para sua casa lá em Sodoma. E Abraão foi para sua tenda. Não era perto, mas era longe. Então Ló conseguiu uma posição de respeito. Conseguiu uma posição. E agora nós vemos aqui que esse Ló, a Bíblia diz que ele era justo. Ele era homem de Deus. Ele estava sentado aonde? Na porta de Sodoma. Então preste bem atenção, irmão. A porta de Sodoma, não precisa nem falar, porque o nome já diz, é uma porta larga.
É isso que a Bíblia diz. O alimento daquele lugar é um alimento falsificado, um leite falsificado. É um capim seco. E Ló estava ali sentado naquela porta. Na porta larga, irmão, entra bagagem, entra pecado, entra tudo. Ninguém vai falar nada. Eu me lembro que quando o nosso governo colocou as lotéricas, e as lotéricas não servem só para fazer jogos, mas para um monte de coisa, pagar suas contas e tal, até hoje ainda. Quando alguém visse um crente na fila da lotérica, ficava falando. Sabe quem eu vi lá na fila da lotérica? Eu vi lá. Ele disse que é crente, mas estava lá na fila da lotérica. Percebemos? O mundão pode estar 200 pessoas lá, mas se tem um crente, pronto. O crente está lá. Não sabe nem o que o crente foi fazer lá. Nem sabe por que o crente está lá na fila. Mas está falando do crente. Irmãos, veja bem, sabe por quê? Porque quando nós passamos pela porta estreita, irmão, não pode entrar bagagem, não pode entrar pecado, mas na porta larga entra tudo. E a porta larga, irmão, preste bem atenção aqui, ó. A porta larga é o que o mundo oferece. É isso que o mundo oferece. Uma porta larga. Cada um faz o que quer. Cada um vive do jeito que quer. Essa é a porta larga. Mas a porta larga, irmão, Jesus disse que ela, você entrando por ela, te leva num caminho espaçoso, mas o final é a destruição. E Ló estava sentado lá, à porta. O que será que Ló estava fazendo lá? Já estava ficando tarde. E Ló estava lá. Alguns dizem que como ele era juiz, e na porta das cidades é que se resolviam as questões. Mas aqui só fala dele, só fala que ele estava lá, e que ele recebeu os 2 anjos do Senhor. O que será que ele estava fazendo lá? O que nós temos que fazer, irmão? No mundo que nós encaramos hoje, olha, preste bem atenção, ele estava com certeza ali, inconformado com a situação de Sodoma, porque ele era um homem de Deus. Porque a própria Bíblia diz, ele não tinha esse versículo ainda, não vos conformeis com este mundo. Hoje em dia nós vemos muito crentes se acostumando com o mundo, estão conformados, é assim mesmo. E entra pela porta larga. Vai te levar à destruição. Veja bem, irmão, o que tem na porta larga? Só tem maldade, imoralidade, incredulidade. E o que a Bíblia fala para nós a respeito disso? Vamos ler. 1 João capítulo 2. Esse João é aquele que andou com Jesus durante alguns anos. E ele escreveu aqui, olha, irmão, esse João é aquele que morreu com 100 anos de idade, de morte natural, morreu pela idade. Diz assim, olha, 1 João capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Olha só, irmão, você que está conformado com esse mundo, acha que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo, olha o que a Bíblia diz para nós, olha o que Deus fala conosco. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Viu só? Você tem uma casa, você gosta da sua casa? Gostar pode gostar, mas não ame sua casa. Você tem um carro, você pode até gostar do seu carro, mas não ame seu carro. Você pode ter dinheiro no banco. Às vezes tem um pouquinho lá, mas você pode gostar de ter um pouquinho lá, mas não ame o dinheiro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. Olha isso. Olha o outro versículo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão, você prestou bem atenção? Você prestou bem atenção, irmão? Não é pecado você gostar das coisas que Deus te deu ou te dá, ou gostar de algumas coisas desse mundo, afinal Deus criou todas as coisas. Você não pode amar esse mundo, porque se você amar esse mundo, você está entrando pela porta larga, e isso vai te levar à perdição, vai te levar à destruição. A Bíblia diz assim que Ló, irmão, ele estava oprimido com a violência de Sodoma. É isso que nós lemos no texto. Com o pecado daquele povo. O Ló era homem justo, mas ele não se conformava com a situação. Mas ele era sozinho. Mas foi ele que escolheu morar lá, não foi? Foi ele que escolheu. Ele achou que o lugar era bom e se deu mal na vida. Era homem de Deus, mas se deu mal. Ah, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Muito bem, mas cuidado com as suas escolhas, para você não se dar mal. Olha só, irmão. A Bíblia diz que ele sofria. Ló sofria pela conduta daquele povo. É isso que diz aqui. Pelo jeito, pela forma, pelo pecado. Para eles era tudo normal. Para eles não tinha nada de errado. Eles queriam ser felizes. É como hoje. O que importa é ser feliz. Não, irmão, não importa ser feliz. Você pode passar a sua vida atribulada aqui, com Jesus. Mas a sua verdadeira vida está do outro lado, irmão. O próprio salmista diz que isso aqui, essa vida é um sonho. Nós estamos sonhando aqui. Quando sairmos daqui, é que nós vamos viver a vida. Então, irmão, não ame o mundo. Ló viveu num tempo igual nosso. Igualzinho, irmão. Como nós vivemos hoje, o erro, a maldade, o pecado, todas essas coisas. E ainda tem um detalhe, um agravante terrível. As autoridades apoiam e incentivam. Então, irmão, você percebe que o povo de Deus é um povo diferente. Não é que nós queremos ser mais do que alguém, não é isso. Mas nós somos um povo diferente, um povo escolhido, um povo separado. Entendeu? Você está entendendo mesmo, irmão? Hein? Olha só, irmão, então, é só você olhar para os seus amigos, olhar para as pessoas que você conversa, olhar para os homens e mulheres que estão ao seu redor, sua vizinhança, lá no seu trabalho, na sua escola, você vê lá o pecado, irmão. A pessoa está acostumada. Você percebeu a pessoa que está acostumada a mentir? Ele mente com facilidade. A pessoa que fala palavrão, ele fala palavrão com facilidade. Então, para ele, aquilo lá se tornou normal. Mas nós, como pessoas de Deus, temos que ser diferente. Ló estava inconformado com aquela porta larga, com aquele caminho espaçoso. E quando nós, irmão, quando nós não aceitamos, não se conformamos com esse mundo, pode acontecer o que aconteceu com Ló. Ele recebeu a visita de 2 anjos de Deus. Você está entendendo, irmão? Olha, 2 anjos foram lá falar com Ló. Mas para que eles foram lá, irmão? Para levar uma notícia para Ló.
Entraram na casa de Ló. Ló os levou até sua casa, ofereceu um alimento para eles. E eles disseram: nós viemos aqui para destruir essa cidade. Nós viemos aqui para destruir essa cidade. Pega suas filhas, seus filhos, tudo que é seu, seus parentes. Eu tenho 2 que vai ser meu genro. Vai lá avisá-los. Porque nós vamos destruir esta cidade. Irmão, é o que vai acontecer com esse planeta aqui. Por mais bonito que nós achamos as coisas, tudo está reservado para o fogo. E não é um fogo porque vai ter uma guerra, um país contra o outro, não. É um fogo que vai descer do céu, como desceu em Sodoma. Olha o que diz aqui, irmão. Mas antes de eu falar esse texto, eu gostaria de ler um texto para você ver o que Jesus falou a respeito de porta larga e porta estreita, em Mateus capítulo 7. Abra lá sua Bíblia. Mas vamos colocar aqui, para facilitar. Olha só o que diz aqui. Entrai pela porta, o quê? Estreita. Olha, irmão, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho. Mas o que ele diz aqui, na sua palavra, na sua mensagem, na sua pregação? Que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Entrar pela porta larga, irmãos, é fácil. Não tem problema nenhum. Você pode entrar do jeito que você está. Não precisa haver mudança. Você pode entrar do jeito que você está, com seus pecados. Não tem problema. Agora, olha a outra porta. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você percebeu, irmão? Quando você vê os encontros do mundo, quanta gente vai lá? Quantas pessoas participam? Pastor Leandro, você não precisa nem convidar a pessoa. Ela já vai lá. Ela já vai lá. A pessoa já vai lá. Mas você convida uma pessoa para vir para a igreja. Ela arruma 1000 desculpas. Ela pode até falar que vai vir, mas chega na hora não vem. Porque a porta é estreita, e Jesus falou assim, que são poucos os que a encontram, enxergam a porta estreita. Olha só, irmão. Porque o alimento que nós temos na porta estreita é diferente do alimento da porta larga. Lá é o leite contaminado. Aqui é um leite genuíno, é a palavra de Deus. Então você precisa, irmão, abrir bem os teus ouvidos para ouvir a verdade de Deus, para que a verdade penetre no teu coração e fazer como o salmista disse assim: eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque se pecar, irmão, você tem que confessar o seu pecado. Você tem que se humilhar diante do Senhor. Olha só, irmão, Jesus é a porta estreita. Você percebe que até as pessoas da nação de Jesus o condenaram. Queriam Jesus fora daquele lugar. Não gostavam de Jesus. As autoridades detestavam Jesus. Levaram ele à cruz. Interessante que quando você lê, quando Jesus entra uma semana antes da sua crucificação, ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Ele começa a olhar, todo mundo aplaudindo, todo mundo elogiando, todo mundo clamando. E de repente ele começa a chorar em cima daquele jumentinho. As pessoas talvez falam: nossa, como ele está emocionado. Mas não era isso.
ele começou a dizer de cima do jumentinho: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas. Quer dizer, quantas vezes eu quis fazer isso, proteger vocês de tudo que vai acontecer, mas vocês não quiseram. Às vezes quando eu estou orando eu falo isso para o Senhor: Senhor, eles não quiseram, mas eu quero estar debaixo das tuas asas. Você tem que orar assim: ah, Senhor, eles não quiseram ficar debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, mas eu quero estar debaixo da tua proteção. Porque o que sabemos que vai acontecer daqui a pouco? Alguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Nós já sabemos, irmão, o que vai acontecer daqui a pouco. Então veja bem, Jesus é a porta. Que porta é essa, irmão? É a porta da salvação. Não tem outro que nos leva aos céus. Jesus é a porta do perdão. É Ele que nos perdoa. Jesus é a porta da cura. Olha só, irmão, vai vendo. Jesus é a porta da libertação. Jesus é a porta da entrada e da saída. Porque Ele diz que entrar por mim, entrará e sairá, e achará passagem. Aleluia. É só Jesus, irmão.